Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Bora para mais uma mensagem, mais uma palavra, ano de 2026. Deus tem uma palavra reservada ao seu coração. No livro de Gênesis, capítulo 13, nós estamos num culto de cura e de libertação. Deus tem palavra de vitória para a tua vida. No livro de Gênesis, capítulo 13... Eu sou a pastora Damares, para quem não me conhece, está aí a mensagem no YouTube, compartilhe, né? Se inscreva para que mais mensagens e mais pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus. Bora evangelizar, né, amados? Bora compartilhar a palavra de Deus. Gênesis 13, versículo 1. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Eita glória! Versículo 5, Ló ia com Abrão. Também tinha os seus rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, preste atenção, para que habitassem juntos, porque era muito os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Então houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. Então disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita, e se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os seus olhos, levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu, fala Ló escolheu, para si toda a campina do Jordão, e partiu para o oriente, e separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Eita! Presta atenção nesta palavra, que é um aviso dos céus para a tua vida. A palavra do Senhor que Ele colocara ao meu coração é sobre a nossa escolha. O poder de escolha que todos nós temos na nossa vida. E eu pergunto para você, qual tem sido a sua escolha? O tema desta mensagem é Sodoma ou Canaã? Qual é a sua escolha? Fala que quer ir para Canaã, mas o caminho que você tem pegado, que você tem trilhado, não condiz com o destino aonde você quer chegar. Eita glória! Que o negócio hoje aqui vai ser forte. É Deus dizendo para nós aqui que a nossa escolha vai destacar o nosso destino final. E para onde você tem ido? Qual tem sido a sua escolha? As nossas escolhas refletem, amados, não só no nosso dia a dia, mas reflete para as nossas gerações. Os nossos filhos colherão o fruto da nossa escolha. Os nossos netos colherão o fruto da nossa escolha. Quer sejam boas e quer sejam más, estas escolhas desencadearão os seus frutos sobre as nossas vidas. Eu quero falar um pouquinho para você sobre essa história.
Uma história bastante conhecida, mas vem algo novo dos céus para a tua vida. Oh glória, aleluia. Diz a palavra do Senhor que Deus chama Abraão para sair da tua terra. Deus fala: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, deixa tudo aí e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não conhecia Deus, mas ele sai, aleluia, com uma palavra e uma convicção no seu coração. Quem está falando comigo é poderoso para fazer infinitamente mais. Olha a importância de você dar ouvido à voz de Deus. E quando você ouvir a voz de Deus, que a voz de Deus não traz contenda, viu? A voz de Deus não traz confusão no coração. Quando Deus fala com você, Ele fala: sou eu, filha. Eita glória! Você sente dentro de você um poder, você sente dentro de você uma graça, porque o próprio Deus testificando dentro do seu coração. Sai, Abraão! E quantas vezes precisamos sair do lugar onde estamos? O lugar que estamos, às vezes, estamos acomodados. O lugar onde estamos, às vezes, estamos vivendo espiritualmente dizendo de migalhas. Mas Deus está dizendo: eu tenho algo maior para a tua vida. Então sai, porque este lugar não te comporta mais. Este lugar não é mais para a tua vida. Aleluia. É Deus dizendo para nós: é hora de sairmos de lugares em que Ele já nos deu uma ordem. Deus está dizendo: sai, Abraão. Mas a escolha era de Abraão. Ou sai ou fica. Ou você obedece Deus, ou você paga o preço pela desobediência. Abraão falou: não sei quem ele é, mas eu vou ter uma experiência com ele. Por isso que Abraão é chamado o pai da fé. Eita glória! Por isso que Abraão é chamado o pai das multidões. Ele ouve a voz e ele sai. Cadê o GPS? Não sei. Eu vou confiar apenas em Deus. Oh glória! Crente, aleluia, espiritual é diferente. É diferente do crente carnal e do crente natural. Porque o espiritual, ele anda segundo a voz de Deus. É para lá, Jesus. Então é para lá que eu vou. É para virar à direita, estou virando à direita. Ele vai sendo seguido pela voz de... Não é pela voz do vizinho, não. Não é pela voz da internet. Não é pela voz da IA. Hoje muitos consultando IAs deixam de consultar a Deus, porque estão procurando as facilidades, respostas da hora. Mas a oração faz você perseverar. E a oração às vezes demora 30 dias, às vezes demora mais. Eita, só quem sabe o quanto é você padecer por uma resposta. Mas você tem que perseverar. Abraão sai. Quando ele sai, o teu sobrinho Ló vai com ele. E andando pela Bíblia, você vai ver toda a história. Os dois já estão com bastante gado, já estão ricos, com muito ouro, com muita prata. E diz a Bíblia que chegou um momento, os pastores começaram a contender. Deus vai criar uma situação, você não está entendendo não, amados? A Bíblia diz que a terra não comportava os dois, amados. Tem lugares que não vão te caber mais. Tamanha a bênção de Deus sobre a tua vida. Você pode dar um glória aqui nessa noite, aleluia. Quem é que toma posse aqui nessa noite? A empresa não vai te comportar mais. Vai ter que dizer: filho, vai. Vamos ter que se separar. Vai seguir a tua vida, porque não comporta mais você. Aleluia. Eu estou sentindo presença do Todo-Poderoso aqui nesse lugar. E diz que não comportava os dois. Aí os dois começaram os pastores de um contender com o pastor do outro. Olha que Deus falou no meu coração. E houve contenda. Algumas coisas vão começar a acontecer. É Deus te despertando para tomar um posicionamento, para você tomar uma decisão. Por que os pastores começaram a brigar? Através da contenda, amados. Onde tem contenda, Deus não está, amados. A partir daquela contenda, a partir daquela situação que os pastores de Abraão começou a brigar com os pastores de Ló, Abraão falou: estou entendendo tudo, Jeová, pode deixar que eu vou tomar uma decisão. Eita glória, pode deixar que vamos separar. Se ele for para a direita, eu vou para a esquerda. Se ele for para a esquerda, eu vou para a direita. E diz a Bíblia que ele chama então teu sobrinho e fala: olha tudo que está à sua frente. O direito de escolha era de Abraão, por ele ser mais velho, por ele ser tio, era ele quem deveria escolher: eu vou para tal lugar e você vai para o sentido oposto, não ficaremos mais juntos. Eita glória!
Alaço remanai redesta balassu. Eita glória! E diz a Bíblia então, de um lado olha, ele levanta os olhos e ele olha a campina do Jordão. Uma cidade chamada Sodoma, Gomorra, eram 5 cidades que estavam próximas e perto ali. Quando ele olha aquela campina, os olhos de Ló se encheram. Que coisa linda, que campina maravilhosa. Mas Ló não pesou em nenhum momento a sua escolha. Deus está dizendo para você, tem coisas que vão encher os teus olhos, mas você tem que pesar, porque a tua escolha vai trazer um peso sobre a tua vida. O Ló não. Ele não pesou a sua decisão, ele não analisou o ambiente, ele não procurou analisar as pessoas que viviam em Sodoma e Gomorra, ele não procurou ver o modo que aquele povo vivia, não. Ele deixou os olhos falarem mais alto. Ele olha para um lado e vê Campinas, coisa linda, maravilhosa, e ele olha do outro lado, Canaã, terra seca, não está dando nada. Essa terra aqui, não. Eu vou querer do lado de... Cuidar do lado que você está escolhendo. Cuidado com o lado da tua escolha. Eu vou falar para você aqui. Ló foi atraído pela beleza do lugar. Cuidado com a beleza, viu? Ela encanta, mas ela pode te colocar em maus lençóis. A beleza aos olhos, ela pode no momento parecer que é o melhor, mas no final pode te levar para a perdição. Eita glória! Olha Deus dizendo para nós aqui nessa noite. Ló foi atraído pela beleza do lugar. Ele faz a sua escolha e põe toda uma família em risco espiritual. Eu vou falar para você como era Sodoma e Gomorra, pastora. Presta atenção que eu pesquisei para você. Essas cidades tinham uma beleza deslumbrante, o qual atraiu Ló para lá. Os habitantes desfrutavam de uma vida confortável e uma vida muito próspera. Presta atenção. As terras eram vastas, planas, férteis, que proporcionava em abundância de alimentos e pastagens para o seu rebanho. Como quem dizendo, aqui eu não vou ter falta de nada. Cuidado. A região tinha um crescente desenvolvimento econômico, tinha abundância de recursos naturais e se beneficiavam economicamente de sua localização em uma rota comercial importante que se estendia pelos os reinos. No entanto, os habitantes de Sodoma e Gomorra eram extremamente perversos, conforme nós lemos aqui no versículo 13. Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Eles praticavam pecados graves, praticavam injustiças, imoralidade sexual, relações antinaturais, praticavam estupros, violências, adultérios, maldades, abusivos do coletivo. Era um povo sem arrependimento e nem piedade. Eles faziam questão de exibir os seus pecados com orgulho. Era uma cidade rica, mas era uma cidade que não tinha lei, uma cidade totalmente perversa. Essa era a cidade que Ló escolheu. Mas ele pesquisou primeiro para ir para lá. A Bíblia diz que ele foi montando os seus acampamentos, amados. Ele não chegou com tudo já em Sodoma e Gomorra. Ele foi montando acampamento aqui. Depois ele desceu mais um pouquinho para... Olha o perigo. Ele desceu mais um pouquinho para lá. Daqui a pouco ele desmontou a barraca aqui, desceu mais 1 quilômetro para dentro. Quando viu, ele já estava morando em Sodoma e Gomorra, nessa cidade perversa. Essa cidade que Deus teve que trazer a destruição total. Presta atenção. Essa cidade que Deus pune ela com chuva e enxofre.
destruindo-a e poupando apenas Ló e suas 2 filhas. Porque a esposa, quando o anjo desce e fala para Abraão, no capítulo 18, nós vamos ver que o próprio Deus, o Senhor, desce juntamente com 2 anjos. E Abraão intercede, ele fala: não vou esconder nada do meu servo Abraão. Eu vou falar para ele que eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Eu vou falar para ele que lá na cidade que o sobrinho dele escolheu, eu vou descer e vou destruir todo mundo, porque o pecado é muito grande. Eu vou fazer justiça. E diz a Bíblia que quando o Senhor fala para Abraão que vai acabar com a cidade, o que Abraão faz, amados? Ele intercede. Ele fala: Senhor, e se lá tiver 50 justos, o Senhor vai acabar com a cidade mesmo assim? Aí Deus fala: se eu achar 50 justos numa cidade, naquela cidade, eu vou poupar a cidade. Mas lá não tem 50 justos. Aí ele vem caindo. E se tiver 45, 40, 30, 20? E se tiver 10? Abraão querendo, amados, que coisa, né? Coração de Abraão, é esse amor que nós temos que ter pelas almas, amados. Eu tenho orado nos últimos dias. Nós estamos em campanha de jejum e de oração, e às 3 da manhã, campanha de oração. E eu tenho falado: Senhor, me ensina a amar como o Senhor ama, aleluia. Para nós olharmos com um olhar diferente para as vidas. Olha Abraão dizendo: Senhor, eu me intercedo, lá tem meu sobrinho, lá tem as filhas dele, lá tem a esposa de Ló. E ele falou: se eu achar 10 no meio de uma cidade toda, mas se eu achar 10, você está tendo a noção da perversidade da cidade? Se eu achar lá 10 que são fiéis a mim, que são reto e justo, eu poupo a cidade toda. E diz a Bíblia que Deus não achou. Aí os 2 anjos vão para Sodoma e Gomorra e fala para Ló: sai de Sodoma e Gomorra, você e a sua família, a esposa, as 2 filhas, os 2 genros, vocês saem daqui, porque Deus vai mandar a destruição. Ló errou na sua escolha, mas espera aí. Quem sabe você nesta noite está dizendo: pastor, eu também já errei nas minhas escolhas. Teve algumas escolhas na minha vida que eu sofro consequência até hoje. O Ló, amados, ele errou na sua escolha quando ele falou: eu vou para Campina. E a Bíblia diz que ele começou a rodear antes de ir para Sodoma. Ele começa a montar acampamento aos derredores. E aí? Sabe que aos derredores ele não ouvia falar que a cidade era má? De que lá o povo pecava gravemente contra Deus, e mesmo assim ele decidiu descer para Sodoma e Gomorra? Será que chegando em Sodoma e Gomorra foi o que Deus falou no meu coração, amado? Quando ele chegou em Sodoma e Gomorra, que ele viu que o ambiente era mau, que desagradava a Deus, será que não dava para perna para quem te quero? Será que não dava para levantar o acampamento? Eu estou dizendo com pessoas aqui, e pessoas que vão estar nos assistindo, que Deus já está mostrando para você esse ambiente. Sai desse ambiente. Ló poderia ter falado: nesse ambiente eu não fico com a minha família, esse ambiente eu fiz uma má escolha, mas eu vou voltar e eu vou mudar a direção da minha vida. Mas Sodoma e Gomorra não é lugar para mim. Eita glória! Deus está mostrando para você que essa empresa está indo para frente ao olhar da sociedade, está fazendo coisas erradas através de mentira, fala que faz e não faz, e Deus está dizendo: eu já estou te mostrando que tem podridão no meio disso tudo aí. Sai fora dessa Sodoma, sai fora dessa Gomorra. Mas Ló preferiu ficar. Eu estou falando com pessoas que Deus já te mostrou o tipo de amizade que você anda, mas você está pagando para ver. Não, mas eu vou até Sodoma. Já viu que errou na decisão? Por que não volta? Por que não desmonta o acampamento e fala: Deus, eu escolhi errado, eu não vou pagar o preço com a minha família? Hein? Será que você vai esperar toda uma geração pagar o preço por causa da sua escolha? Sai desse lugar.
Sai dessa roda de amigos. Sai dessa empresa que você está vendo que está fazendo coisa errada. Tem empresa que a pessoa, o funcionário tem que mentir. Tem situações, tem lugar que a gente vai que a pessoa fala: você tem que fazer coisa errada, senão aqui você não fica. Deus já está te mostrando o caminho e você vai caminhando até Sodoma. Quanto tempo mais Deus manda te perguntar? Ei, quanto tempo mais você vai ficar nessa situação? Caminhando a passos largos para Sodoma. Enquanto está montando acampamento, Deus está dizendo: eu estou te mostrando, eu estou abrindo teus olhos. Tem pessoas que Deus está te mostrando. Era apenas um oi no Instagram. E Deus está dizendo: levanta acampamento e foge. Porque esse oi no Instagram ou oi no privado vai acabar destruindo o seu casamento. A Sodoma está prontinha para tragar. Ficou difícil dar glória, né? É difícil dar glória. Mas a palavra de hoje para nós é: porque você fez a escolha errada, nem tudo está perdido. Bora sair dessa Sodoma. Pastora, mas os meus pés já estão presos. Olha Deus mandando 2 anjos. Eita glória! Olha Deus mandando 2 anjos. Vamos sair lá. Bora lá. É Deus dizendo para mim que os anjos simbolizam eu hoje na tua vida. Te alertando, dizendo: não vai cair. Você vai sair dessa Sodoma. Esse mal que está sobre a tua vida, prendendo os teus pés, vai quebrar em nome de Jesus. E você vai falar: eu vou pegar rumo para Canaã. Sodoma nunca mais, eu vou para Canaã. Eita glória! A Canaã, a terra aparentemente seca. Não tem flores na terra de Canaã. Quando ele olhou, porque as coisas dos céus para muito não é interessante, amados, porque a vida com Deus é uma vida de renúncia. A Canaã, para onde nós vamos, o caminho não é florido não, amados. Não é porta larga. Não é venha do jeito que está e permaneça que o céu te recebe. Não, do jeito que você quiser. Deus ama, Deus te ama. Vive do jeito que você achar melhor, porque Deus te ama. Faz o que você quiser fazer, que Deus te ama. Não, é Deus dizendo: para ir para lá tem que trilhar o caminho da santificação. Para ir para lá tem que sair de Sodoma e pegar o rumo contrário. Eu vou para Canaã. É Canaã que é o meu destino. É a Canaã celestial. É para lá que nós vamos, amados. Mas para Canaã não tinha prostituição, não tinha coisa errada, não tinha tudo aquilo que tinha lá em Sodoma. Sodoma era deslumbrante aos olhos, mas prendeu o pé. E Deus está dizendo: eu posso soltar os teus pés hoje. Mesmo que a escolha foi errada, se você se arrepender, ainda dá tempo de você sair dessa Sodoma. Os anjos simbolizam hoje eu e a palavra que está sendo ministrada para a tua vida. Tome uma decisão e faça a sua escolha. Deus está te colocando num caminho. Para um lado, Canaã. Aparentemente, ao olhar de muitos, nós estamos perdendo tempo. Ao olhar de muitos, nós somos quadrados, sim ou não? Ah, mas cristão não faz isso, cristão não faz aquilo, cristão não faz aquilo. Não, nós podemos fazer, mas aquilo que condiz com o que Deus quer para nós. Não destruímos o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Nós trilhamos o caminho da santificação, amados. Se é para entristecer Deus, eu não faço. Se é para acabar com aquilo que Deus fez, que sou eu, não faço. Então, querido, nós temos uma escolha. E Deus está perguntando para você: qual é a sua escolha hoje? Por mais que você tenha errado e tenha descido, pastora, mas eu achei que Sodoma ia dar uma boa estabilidade para mim. Esse salário que te falaram que iria dar era para prender os seus pés. Era um alto salário. Assim como Sodoma encheu os olhos de Ló. Eita, não vou ter falta de nada, terra fértil, abundância, aqui eu vou viver bem. Mas não pesquisou que esse povo era um povo que transgredia a palavra de Deus. Deus está dizendo: eu estou abrindo os teus olhos hoje. Abraão falou: Senhor, então não tem? Não, só encontrei lá um, que é Ló. E diz que pega a família toda por amor a Ló, por amor
o único justo, a bênção se estendeu para a família. Você está tomando posse que através de você a bênção vai ser estendida para a sua família? Fala, eu vou sair dessa Sodoma, mas eu vou levar minha família junto. Eu vou para Canaã e a minha família vai comigo. Só não vai chegar em Canaã, mas aqueles que não quiserem, como a esposa de Ló. A oportunidade foi dada para ela, sim ou não? Olha Deus dando oportunidade para nós hoje, amados. Olha Deus dando oportunidade de nós aceitarmos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, mas prefere revirar o lixo do passado, viver numa depressão, viver numa vida sem Deus, do que entregar a vida e falar, vou sair dessa situação, eu vou sair dessa Sodoma. É Deus mandando um anzol para você, dizendo, vem filho, eu vou te puxar e eu vou te trazer, aleluia. E diz a Bíblia que sai toda a família. E quando já estão um pouquinho longe da cidade, a esposa, qual era a sentença de Deus? Saiam e não olhem para trás. Ei. Mas tem muitos olhando para trás, porque o coração ainda está enraizado naquilo que deixou no passado. Porque lá eu tinha, pastora, minha vida financeira era outra. Não porque eu tinha um belo carro, eu tinha uma bela casa, mas você não tinha convicção da sua salvação como você tem hoje. Porque todos os bens são passageiros, sim ou não? Mas aquilo que você constrói lá no céu, ô querido. E ficam olhando para aquilo que perdeu, agarrado ao passado. Outro dia mesmo eu conversava com uma pessoa sobre herança. E eu falei para ela, essa herança, essa briga entre família está custando a sua paz. Está valendo a pena? Daqui a pouco você morre, bate com as botas, a herança fica para outro discutir, porque a briga vai continuar. Será que vale a pena mesmo você ficar olhando lá para trás, amados, preso lá atrás, em coisas que já se foram, em coisas que já se passaram? Deus está dizendo para você, é hora de você enterrar esse morto. Morto é a tua vida antiga. Morto simboliza, quem sabe, as suas atitudes, sentimentos, traumas. Para de ficar carregando coisas do passado. Está andando afadigado, está andando pesado, está andando numa lentidão espiritual, porque está carregando coisa que não é para carregar. Corte o fico, ele fala, não vou olhar para trás. A Sodoma é passado, as drogas é passado, o vício da bebida é passado, a vida errada que eu fazia é passado. Eu vou seguir o anjo, eu vou sair dessa Sodoma, eu vou agarrar a chance de ir para Canaã celestial. Eita glória! Mas é uma decisão, amados. O que mais eu tenho pregado é decisão. Que quando você decide, ninguém tira do seu coração. Aleluia! É decisão. Então Ló falou, eu decido e eu vou sair. Mas e os meus bens? Olha que muita gente está agarrada. Mas meu salário vai diminuir se eu parar de fazer coisa errada. Que diminua, que não te falte a presença de Deus, amados, que não pode faltar na tua vida. Pastora, se eu sair, eu lembro de uma missionária que aceitou Jesus e ela era do mundo do crime. E ela falou que ninguém queria dar emprego para ela porque sabia do passado dela. E muitos ainda falavam, eu não acredito que você entrou nessa vida, vai passar fome, hein? No crime você ganhava muito mais. Uma missionária famosa. E ela falou que ela foi catar latinha. Mas ela andava com a carroça pegando latinha e cantando, se Cristo comigo vai, eita glória, eu irei. Tem coisa melhor do que você ter certeza da sua salvação. Pode entrar R$1.000 em casa, mas o R$1.000 Deus vai multiplicar. O R$1.000 é bendito. O R$1.000 foi ganho com o suor do meu rosto. Não, querido, essa é a nossa certeza. Então, o anjo falou, é decisão, bora? E a esposa olhou para trás, falou, o carro está ficando lá na garagem, a BMW, a casa, as joias,
As riquezas, a mulher ficou com o coração voltado para essas coisas, amados. Ao invés de dizer, meu Deus, é a chance da nossa vida, a cidade vai ser colocada a fogo, vai chover fogo e enxofre, daqui a pouco não vai ter mais nada, bora, ó, Deus dizendo para você, a situação que você está vivendo, qualquer hora, essa empresa, qualquer hora essa situação vai ser pega e você tem que fugir de lá. É Deus dizendo para você, passa sebo na canela e bora. Mas ela ficou com o coração nas riquezas. Enquanto Ló caminhava com as 2 filhas, ela olhou para trás. Cuidado. Tudo que o inimigo quer que você olhe para o seu passado. Tanto para ver, fazer comparações de quem você era, que às vezes era muito bem de vida. Às vezes era muito bem de vida. Tô vendo alguém dando risada ali. Que tinha carros na garagem. Quanto alguém que errou e pecou. Tudo que ele quer que você olhe lá pro passado. Tanto para gerar arrependimento, dizer, e agora, né? Antes eu tinha, mas antes você não tinha a paz que você tem hoje. Você podia ter muito dinheiro no banco. Poderia não te faltar coisas materiais. Pastora, hoje é uma prova com Deus. Jesus. Mas Deus nunca tem deixado faltar. É na gota, mas Deus tem dado. Porque Deus sabe que se Ele der riqueza, Ele perde você. Eita! E entre a riqueza, te fazer rico, e perder você, e você perder a salvação, Ele fala, vou levar no conta-gota. Ela ora de manhã e eu mando o café da manhã. Ela ora no almoço e eu mando a janta. Eita glória! Mas Ele está dizendo, a tua salvação em primeiro lugar. Abra a mão da Sodoma. Abra a mão de tudo, do prazer carnal. Abra a mão da riqueza. Abra a mão do que está te afastando de Deus. Mas saia dessa Sodoma e fala, eu quero ir para Canaã. Se coloca de pé. Eita glória! A escolha de Ló quase custou a salvação por inteiro. A esposa teve a decisão. A decisão dela foi de olhar para... E o que aconteceu com ela, amados? Virou uma estátua de sal. O anjo conduziu Ló e as 2 filhas para fora, foi o que se salvou. E ela ficou numa estátua de sal. Quem olha para trás fica imobilizado. Quem olha para trás fica estátua de sal, parado. Pastor, eu não estou conseguindo ir para frente, porque você está olhando para trás. O seu coração ainda está enraizado lá em Sodoma. O seu coração ainda está pensando nos prazeres que você tinha lá atrás. O teu coração ainda não foi totalmente preenchido por Deus. Como eu falava ontem na casa de oração, tem um vazio no ser humano que só Deus preenche, amados. Não adianta querer preencher com drogas, preencher com bebida, preencher com mulheres, com prostituição, com coisa errada. Deus está dizendo, essa Sodoma tem que sair de dentro de você. É processo de libertação. É Deus dizendo, eu estou mandando a palavra. E a palavra vai tirar você dessa Sodoma. Aí é você que escolhe, vai sair ou não? É você que escolhe. Ou sai dessa Sodoma, ou vai morrer com a Sodoma e todos os desejos e não vai chegar nos céus. A tua escolha vai destacar o seu destino. Fecha os teus olhos. Qual é o teu destino? Eu quero o céu, mas continuo fazendo coisa errada. Eu quero o céu, mas continuo traindo a esposa. Eu quero o céu, mas continuo bebendo. Eu quero o céu, mas continuo... Não tem como. Ou você sai de Sodoma, Sodoma ficava de um lado e Canaã do outro lado. Deus está dizendo, tem que separar os lados. A separação da carne, a separação dos prazeres. Tem que separar. Se decida por Jesus hoje. Fala, Senhor, eu vou aceitar a palavra de correção. Assim como o Senhor mandou ali, através da vida de Abraão. O Senhor alcançou Ló, que mesmo tendo feito uma escolha errada, ainda tinha uma chance para ele. Olha, Deus falando com vidas aqui nesta noite. Ainda tem uma solução. É só tomar a decisão que eu pego pela tua mão, assim como o anjo pegou na mão de Ló e levou ele para fora da cidade. A
destruição é iminente. A destruição deste mundo vai vir. A destruição dessa Sodoma, que é o mundo que nós vivemos, que proporciona para as pessoas prazeres, mas é falso. Essa Sodoma vai arder um dia no fogo, mas você fala: eu vou sair, porque eu quero a Canaã eterna. Nada no mundo se compara ao prazer que tem de servir ao Senhor. Nada no mundo se compara a ter um nome escrito no livro da vida. É Deus dizendo: eu estou te dando a oportunidade hoje. Volta a pregar, volta a cantar, volta a adorar. É Deus dizendo: mesmo que você tenha feito a escolha errada, ainda dá tempo de voltar para a igreja. Procura, porque hoje ainda a porta está aberta, mas um dia a porta da arca da salvação vai se fechar. Fala: Senhor, eu aceito o convite. Eu quero sair dessa Sodoma, que ao nosso olhar é deslumbrante, ao nosso olhar é o melhor, mas Deus está dizendo para você: essa Sodoma vai colocar você nos maus lençóis, vai te levar para a destruição. Então fala: eu aceito o convite. Eu não vou ficar como a mulher de Ló, parada no tempo. Eu não vou perder minha chance, eu não vou perder a oportunidade, eu não vou perder minha salvação. Jesus pode voltar para você agora, e você está dizendo: eu decido por Jesus. Eu vou tomar a escolha que vai me levar para Canaã eterna. Eu vou tomar a escolha que vai me levar, aleluia, para os braços daquele que morreu na cruz do Calvário. Eu vou aceitar o sacrifício dele na cruz do Calvário pela minha vida. Eu declaro: nem tudo está perdido. É o diabo falando para você que chega, que você já se atolou na Sodoma e Gomorra, que para você não tem chance. E Deus está dizendo: eu estou enviando socorro para você agora. Eita glória, eita glória, eu estou enviando socorro. Olha Deus dizendo para você: eu não sei quem, mas Deus está dizendo: eu vou enviar socorro. Se você quer tomar a decisão de sair de Sodoma, dessa cidade do prazer que leva à destruição, eu vou mandar alguém para tirar você dessa Sodoma, que vai pegar na tua mão e dizer: vou te conduzir para Jesus. Eita glória. A pessoa que vai passar na tua casa vai te levar para a igreja. A pessoa que vai dizer: vou tirar você das drogas, eu vou te dar uma ajuda, eu vou fazer algo pela tua vida. Assim como os anjos foram enviados através da intercessão, através da nossa intercessão, Deus está mandando também livramento. Deus está mandando os anjos e vai te socorrer e vai tirar você com a mão forte dessa Sodoma, para nunca mais voltar. E você que crê disso, amém. Pode aplaudir ao Senhor bem forte. Se assente um minutinho. A nossa escolha determina o nosso destino. E qual é a sua escolha? Você está mais preocupado com a aparência, é? Está preocupado com coisas que deslumbram os olhos? Está preocupado só com hoje? Está preocupado com o que Deus está dizendo? Coloca os olhos na Canaã. Sodoma está para cá. Você vira as costas e fala: Sodoma já era. Eu quero ir para Canaã celestial. Amém, amados? Deus está mandando reforço dos céus para a tua vida. Que você aceite, tome a decisão. Assim como Ló tomou a decisão. Deus te dá uma oportunidade hoje. Saia dessa Sodoma do prazer. Rompa com essa vida, com os vícios, com os sentimentos, amizades erradas. Tem livramento de Deus para você que fez a escolha errada. Bora para Canaã, aleluia. Que é o lugar que Deus nos preparou. Amém, queridos? Aleluia. Separar de Sodoma quer dizer se separar da carnalidade, se separar dos desejos, virar as costas para vícios, pegar o caminho que leva ao céu. Esse é o caminho, em nome de Jesus. Dá tempo de voltar ainda, pastora? Dá tempo de voltar ainda, porque hoje ainda a porta não está fechada. Jesus ainda não voltou para buscar a sua igreja, mas ele pode voltar no individual. E se Jesus voltar hoje para você, será que você pode dizer: eu estou caminhando rumo a Jerusalém? As tuas atitudes vão dizer se você está caminhando para os céus ou se você está preso em Sodoma. A decisão é sua. Que esta palavra fique no seu coração. Você que está nos assistindo, que essa palavra fique no seu coração. Que esta palavra surja o efeito e bora para Canaã junto com a gente. Amém? Pode aplaudir ao Senhor. Deus abençoe a tua vida.